Nono ano, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tá dando para me ouvir legal? Tá dando para Hum, ouvir aí, Valeriano? tá. Tá dando, beleza. Então, bom dia, Alicia, bom dia, Ana Clara, bom dia, Angeline, Arthur, Caio, Daniela, Enzo, Gabriel, Giovana, Giovana Maria, Guilherme Valeriana, Heitor, João Vitor, Matheus, Vinícius. Galerinha, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Galerinha, olha só, para começar essa aula, eu queria apresentar para vocês um site aqui, ó, que é o site Só Matemática. Não sei se vocês já ouviram falar aí nesse site, que é um site que com certeza tem vários trabalhos. Eu queria mostrar para vocês esse site que no final da aula nós vamos utilizar uma parte de jogos dele. Então, o site ele tem esse layout, ele tem um layout bem simples, nessa parte de baixo e tem essas propagandas aí de como emagrecer, como fazer a unha, porque que o Dedé ficou pobre, porque a barriga fica grande, tem esse tipo de coisa aí, certo? E aqui é a página inicial, certo? Depois tem essa parte aqui que é material de apoio, que tem muito conteúdo bacana, principalmente para vocês que no ano que vem vão começar aí a fazer, no caso, a primeira etapa do PAS, certo? Tem conteúdos do ensino fundamental, ensino médio, superior, tem a parte de matemática. Professor, Eu, espera só um momento que a Giovana Pereira não tá conseguindo entrar. tá, vou esperar, vou aguardar um minutinho aí, tranquilo? Vamos ver o que está acontecendo. Giovana entrou. Pronto, a Entrou. Giovana chegou. Seja bem-vinda aí, Giovana. Giovana, comecei a aula aqui agora e estou apresentando esse site que é o somatemática.com.br. Tem só matemática, tem um só física, tem um só química, tem, acho que é só língua portuguesa. Tem vários sites aí que é parecido com esse, né? Então, eu tinha falado inicialmente que aqui era a página inicial. Eu falei que tinha esse material de apoio aqui, ó, que são conteúdos de diversas etapas da educação. Tem alguns trabalhos de alunos aí, ó, que são trabalhos de alunos já feitos, né? Então, por exemplo, estudo do último teorema de Fermat. Se vocês clicarem, deixa eu ver aqui, se clicarem aqui, ele baixa. Eu não queria ter feito isso, mas fez. Baixou aí esse negócio aí. Tem sobre números primos, outra metade dos números de Fibonacci, por aí vai, né? A parte de material de apoio. Tem uma também que eu acho bastante interessante, que é a biografia dos matemáticos, né? As biografias. E essas biografias, tem bastante biografias aí, ó, tem praticamente todos os matemáticos, né? Tem aí o Aristóteles, Corpênio, o Kremer, e o Hilbert, tem o Descartes, tem aí a biografia contando a vida de uma maneira mais breve desses matemáticos, certo? Tem a parte de educação financeira também, aí tem os produtos que eles ficam vendendo, tem a parte aí de pratique, que é só exercícios, tem alguns desafios matemáticos, tem esse Math Kids aqui, que é para criança, provas de vestibulares anteriores, provas online, mas o foco da aula hoje é essa daqui, de entretenimento. A parte de entretenimento tem a parte de jogos matemáticos, curiosidades, poema aí, ó, para quem quiser encantar o crush aí, ó, fazer um poema matemático, né? Eu pensava que um mais um era dois, mais um é apenas um, é nós, né? Para quem quiser aí romantizar usando a matemática, só não sei se vai ser bom, né? Porque muita gente não curte, né? Então vocês podem utilizar. Beleza, mas olha só, a aula hoje vai ser um pouco breve, certo? Talvez eu pegue um pedacinho da nossa próxima aula, que nós temos uma aula dupla, beleza? Nós temos uma aula dupla e talvez eu pegue uns 10, 15 minutos estourando no máximo para a gente terminar essa aula. Beleza, o Professor, foco hoje vai ser. Oi. a atividade dirigida de hoje é a atividade que é para entregar na sexta, é? Isso, porque que eu faço? Eu estou passando atividade por semana, né? E aí, algumas vezes nas aulas que está lá atividades, eu não passo nada porque eu já passei. Se eu passar mais atividade ainda, fica muita coisa. Aí eu selecionei todos aqueles exercícios já para não fazer só de uma vez, mas quem fez tudo bem. E nessas aulas aí de atividades, fica como exercício que é para entregar, se eu não me engano, na sexta-feira.
Beleza? Não deixem de entregar, pessoal, que já serve aí para estudar para a prova. Mas o foco hoje vai ser essa parte aqui, ó, de jogos matemáticos, né? Jogos matemáticos. E aí nós temos diversos jogos matemáticos. Nós temos o quiz, que é o que nós vamos jogar hoje. Tem esse daqui, o Decifre o Enigma, né? Para brincar tipo de Sherlock Holmes, né? Deixa eu ver aqui esse Descobre o Enigma. Aí ele abre, né? E aí tem uns troféuzinhos. Aí ele pergunta como jogar. Você deve analisar as duas frases e a figura apresentada e logo após digitar a sua resposta. Por exemplo, a resposta do enigma abaixo era raiz quadrada, né? Então, nós temos uma raiz aqui e está errado, que não é raiz quadrada, é raiz cúbica, porque ela está em 3 dimensões, apesar de ser uma raiz, é uma raiz cúbica. Aí ele dá um exemplo aí, a gente tem que digitar, eu não sei aonde, mas não vai ser esse daqui que a gente vai jogar hoje. Tem o jogo da forca aqui também, que são perguntas matemáticas, e aí a gente começa a lançar as perguntas, se você errar as palavras-chave, vai fazendo aí o joguinho da forca, beleza? Tem esse daqui também que eu acho bastante interessante, que a gente tem que tirar, por exemplo, colocar esse aqui, depois esse aqui, eu acho que depois esse aqui, depois eu coloco esse, e eu não sei mais o que fazer. Acho que tem que colocar aqui no meio, não sei. Acho que tem que mudar aí de posição, deixa eu ver se é assim. Pronto, aí tem que mudar e ir mudando de posição. Essa aqui é a Torre de Hanoi, alguma coisa assim. Eu joguei esse jogo aqui, não lembro direito. Se o meu tinha mais peças do que esse. Tem um lá na China desse jogo aqui, ó, certo? Tem um lá na China que fica numa praça, né? É tipo um. Eu acho que é na China. Na China, sim, eu assisti um documentário e era na China. Fica um desse daqui na praça, mas ele tem muitas peças. Então você tem que mover as peças. Nunca você pode colocar uma maior em cima de uma menor, certo? Então, por exemplo, quando eu tento colocar aqui, ó, ele não permite. Então você tem que ir mudando, certo? E depois colocar aí, mudar aí para última posição. Acho que era assim. Cadê? Ó, parabéns, você conseguiu em 7 movimentos. Então, eu consegui em 7 movimentos. Quem conseguir fazer menos movimento, ganha. É tirar, no caso daqui, e aí ele só vai aumentando, ó, número de disco. Deixa eu colocar aqui 8 discos. E aí eu tenho que movimentar. Esse eu coloco aqui, depois esse eu coloco aqui, depois não sei o que eu faço. E aí vai tentando. Se eu ficar nesse jogo aqui, eu fico jogando o dia todo. Beleza? Mas o foco vai ser esse daqui, ó, esse quiz matemático. Beleza? Como é que vai ser o quiz matemático? Eu vou dividir a turma em duas, certo? Por exemplo, aqui, ó, a turma hoje está com quantos alunos? Deixa eu ver aqui. Hoje nós temos aí 22 alunos, 3 comigo, porque eu também estou olhando pelo meu celular aqui para poder visualizar o que vocês estão escrevendo, em vez de ficar perguntando, né? Que vocês não me respondem. E aí eu fico pagando o mico aqui, falando sozinho. Professor, e cadê a sua atividade? Essa atividade que você disse que passou? Aqui, ó, no Google Sala de Aula, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu postei o link da aula, né? Aí ontem eu postei a aula ao vivo gravada, o link da aula. E aí o Vinícius perguntou, professor, que atividade é essa? Eu respondi, postagem abaixo, essa postagem aqui, ó, 2 de julho. E também eu acho que foi no aplicativo, que eu mandei lá para colocar no aplicativo. É para entregar dia 10/7, são esses exercícios aqui. Beleza? Eu passei ele no dia 2, semana passada, certo? E são esses exercícios aqui. Aí, para entregar o exercício, você pode clicar aqui, que você já cai dentro da pasta bem aí, que já tem o Valeriano, João Pedro e a Alicia já fizeram. Ou então, clicando aqui nessa parte de baixo também, você vai cair dentro da página, tranquilo? Conseguiu ver aí? São essa atividade aqui, ó. Só descer como é que fala? A barra de rolagem aqui que você consegue encontrar. Como é que vai ser esse jogo que nós vamos fazer hoje aí? Vai ser da seguinte maneira, ó. Eu vou dividir a turma, no caso tem 22 alunos, vai ficar 11 para cada, né? Então eu vou contar 11 aqui, vai ser o primeiro grupo, ó. 1, 2, 3, 4. Na hora que bater 11, primeiro grupo. Os outros 11 vai ser o segundo grupo. Beleza, como é que vai ser? Que nesses programinha mesmo de auditório aí, ó. O primeiro grupo vai responder a primeira enquete, né? São 7 perguntas,
certo? Então, o primeiro grupo vai lá, por exemplo, o primeiro grupo decidiu que a primeira resposta era 1, depois a 2, depois a 3, depois aí vai respondendo até terminar o quiz, né? Depois a gente calcula a pontuação. Então, o grupo 1 fez 20 pontos, né? E aí eu pego e vou gerar o grupo 2. Então, o grupo 2 vai lá, no caso aí, vai marcando aí aleatoriamente qualquer um aí, certo? No final, eu vou lá calcular a pontuação. E o grupo 2 também fez 20 pontos e o jogo aí terminou. O meu áudio está atrasado, deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver. Eu vou entrar e sair rapidão. Me esperem aí. Então, eu vou... Eita. Ele ainda tá aqui. Ah, não, é só o dele, verdade. Pronto, voltei. Eu nem sei se continuar a gravação. Beleza, é o quê? Continua, professor. Eu acho que era só o meu, tranquilo. E aí, agora ficou melhor? Ficou mais tranquilo? Yes. Deu? Beleza, tranquilo então. E aí, o grupo, no caso 2, vai ser, no caso, ficou empate, né? Mas aqui vai ser só no final da aula, tranquilo? De boa, a gente pode fazer isso tranquilo? Dá para fazer tranquilo. Beleza? Então vamos aí, deixa eu ver aqui, parar a apresentação, já está apresentando, então vamos aí para a nossa aula, para o nosso último conteúdo aí, certo? Que é tranquilo essa parte aqui desse último conteúdo, e a parte de semelhanças de triângulo talvez seja mais fácil. Por quê? Né, nessa imagem aí eu trouxe. Nessa imagem aí eu trouxe esse mapa aí com duas escalas diferentes, certo? Aí é o mapa aí do estado do Paraná, que tem o triângulo aí que forma entre Curitiba, Maringá e Cascavel. Então ele tem essas projeções aqui, que está dada em centímetros, e do outro lado eu tenho um outro mapa que está em outra escala, certo? Que tem aí também o triângulo formado entre Curitiba, Maringá e Cascavel, com outras dimensões. Mas veja bem, por que eu considero mais fácil a semelhança de triângulo? Lembra que para ter, no caso, para um polígono que não seja um triângulo, a gente teria que satisfazer duas condições? Primeiro, os ângulos não poderia mudar. Então, os ângulos, tanto aí do primeiro polígono quanto do segundo, certo? Teria que ser iguais. E os lados, né, os lados respectivos, teria que ter certa proporcionalidade. Esse daí era o requisito da nossa aula de ontem, não bastava apenas os ângulos. Já quando se trata de triângulos, se os ângulos internos forem, no caso, iguais, se os ângulos internos forem iguais, consequentemente, o triângulo ele vai ser proporcional. Não precisamos fazer, no caso, a relação, certo, de proporcionalidade entre os lados. Então, se uma das condições for satisfeita, se a condição dos ângulos da primeira imagem aqui, ó, for igual aos ângulos da segunda imagem, pronto, acabou por aí. As duas imagens são semelhantes. Ah, mas se ele não der o ângulo? Se ele não der o ângulo, você vai ter que fazer a semelhança, no caso de triângulos, por meio da proporcionalidade dos lados. Se a proporcionalidade dos lados, no caso, for satisfeita, pronto, o exercício já está resolvido. Mas a gente vai fazer um exemplo para ficar mais claro. Isso, Guilherme, pegando a mesma base que as figuras semelhantes, a mesma base. E aí, ó, eu trouxe essa parte aqui, certo? Que ele fala justamente isso, ó. Esses dois triângulos satisfazem as condições que tornam semelhantes dois polígonos. Os ângulos internos são respectivamente congruentes, ou seja, são iguais, e os lados correspondentes são proporcionais. Tranquilo até aí. Os triângulos, né, ele estava falando dessa imagem aqui, ó, certo? Aí ele pega e fala, os triângulos, porém, constituem um caso especial, que era o caso que eu estava falando, de polígono.
Para verificar se dois triângulos são semelhantes, basta que uma das duas condições citadas acima se verifique. Então, basta que uma da situação, no caso, se verifique. Por exemplo, se cai um exercício aqui perguntando, esses dois triângulos são semelhantes, certo ou errado? Certo. Por quê? Porque os ângulos respectivos são iguais. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo, no caso, deixa eu só arrumar aqui a espessura dessa caneta, que ela está muito fina. Beleza, pronto. Professor, isso vai também por causa que o triângulo tem 3 características? Justamente. Equilátero. Isso, é justamente por causa... O triângulo ele é um caso muito, digamos, peculiar, né? O triângulo ele é uma ferramenta muito peculiar e ele tem várias propriedades. Eu acredito pelo motivo dele ter apenas 3 ângulos, né? Todo triângulo tem apenas 3 ângulos. Quando você monta um triângulo com certos ângulos, que nem esse daqui, ó, 85, 60 e 35, todos os outros triângulos, tanto menores quanto maiores do que esses triângulos aqui, seguindo esses mesmos ângulos, certo? Quando você cria outros triângulos, no caso, automaticamente ele vira um triângulo, no caso, semelhante, certo? Não tem no caso, no momento agora eu não sei uma explicação porque essa característica ela é válida, certo? Mas basta os ângulos serem, no caso, iguais, de uma figura maior e de uma figura menor, que automaticamente eles já vão satisfazer essas condições. Então, veja bem, então se aqui tem 85, aqui também, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 35, aqui é 35, pronto, esses triângulos são semelhantes. Agora, no caso, se ele não desse esses ângulos aí, ó, se ele não desse os ângulos, no caso que nem ele deu aqui, ó, eu teria que fazer, no caso, testar o outro fato, né? Ver se os lados são proporcionais. Por exemplo, inicialmente aqui, ó, eu peguei ao lado AB, certo? Escrevi aqui, ó, AB, certo? Vou deixar assim mesmo, eu ia fazer aqui na mão, mas já está montado aqui, ó. Eu peguei o lado AB, né? Ele é proporcional ao lado MN. Vocês concordam? Ao lado AB é proporcional ao lado MN. Então, AB é proporcional ao MN. O AB tem 2, o outro lá tem 3,2, certo? E aí ele multiplicou os dois aí por 10, né? Multiplicando por 10 vai dar 20, multiplicando por 10 aí dá 32, não sei por que ele fez isso, mas caímos numa fração que é 5 oitavos ou então 0,65. Beleza, né? Fizemos esse primeiro, passamos para o segundo, agora AC. Agora AC é aqui, ó, do A até o C, que vale 3 aqui, e o outro lá que é respectivo a ele, que é o MP, que é 4,8. Fazendo as contas também dá 0,625. Fazendo o último, no caso, que vai ser o BC, do B até o C, e do N até o P. Do B até o C é 3,5, do N até o P é 5,6. E aí nós encontramos também, no caso aí, a mesma relação. Todos são iguais, tem que ser iguais quando não tem os ângulos, certo? Todos são iguais. E aí nós dizemos que, portanto, o triângulo ABC é congruente, esse tiozinho aqui, ó, significa congruência. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Tranquilo? Então, a mesma ideia dos conteúdos passados aí, só que é mais fácil, né? Porque eu preciso provar apenas uma relação. Se tiver ângulos, melhores. E aí eu trouxe essas duas definições. Que duas definições são essas? A primeira é: dois triângulos são semelhantes quando tem os ângulos internos, respectivamente, iguais ou os lados congruentes proporcionais. Esse ou aqui, ó, certo? Esse ou aqui, ele serve, no caso, como se fosse exclusão. Ou um ou outro. Ou seja, se tiver os ângulos internos iguais, eu não preciso fazer os lados correspondentes. Se eu tiver os lados correspondentes, eu não preciso verificar, no caso aí, os ângulos. Então, é um ou outro, beleza? Você provando um ou outro, pronto, conseguiu verificar se são semelhantes ou não. Essa outra definição aqui, ó, se dois triângulos são semelhantes, então os lados de um são proporcionais aos lados de outro, que eu já tinha falado.
em relação aos ângulos correspondentes. Tranquilo. Dizemos que esses lados são os lados homólogos do par de triângulo semelhante. Então, toda vez que a gente for fazer uma comparação aí, ó, de semelhança, certo? Por exemplo, aqui é 85. Muitas das vezes a figura que nós vamos fazer a semelhança, ela vai estar de cabeça para baixo, ela vai estar, sei lá, um vai estar na direita, o outro vai estar na esquerda, elas não vão estar bonitinhas desse jeito. Aí você tem que saber ligar, no caso, ó, esse ângulo é desse daqui, ó. Esse daqui é desse. Você tem que saber relacionar certos lados, no caso que sejam homólogos, beleza? Tranquilo? Professor, Eu tava vendo lá pelo livro sobre esse conteúdo, também tem quando tem só o cálculo, mas não tem a medida do ângulo, é ver se tem aqueles tracinhos nos ângulos, para poder dividir Isso, né? cada parte. No caso aqui, ele tem alguns traços que são o seguinte, né? Por exemplo, o traço para identificar que os lados são proporcionais. Por exemplo, aqui ele vai colocar um traço aqui e um aqui também. Ele quer dizer que esse lado é proporcional ao outro lado. Então, ele coloca 2 risquinhos aqui e também 2 risquinhos aqui. Então, eu sei que o AC é proporcional ao MP. E aí, ele coloca 3 risquinhos assim, ó. Ele fala que o BC é proporcional a esse outro lado. Também tem o caso da proporcionalidade, no caso de ângulos, né? Ele coloca um ângulo aqui e coloca um traço. Então, ele vai lá, coloca um ângulo ali e coloca outro traço. O que isso significa? Significa que o ângulo A é igual ao ângulo M. Aí ele vai lá, muda para o outro, coloca 2 tracinhos assim, ó. Desse outro lado, ele coloca lá também. Então, o ângulo B é proporcional ao... quer dizer, proporcional não, é igual ao ângulo N. Aí depois ele coloca 3 traços nesse outro ângulo e 3 traços nesse ângulo para dizer que estão falando, no caso aí, da mesma coisa. Tranquilo? Eu acho que agora tem um exercício aqui para a gente fazer. E nesse exercício ele diz o seguinte, ó. Ele falou, em cada item, né, você encontra um par de triângulos, certo? Responda de acordo com as indicações feitas se os pares de triângulos são ou não semelhantes. Por exemplo, galera, esses 2 triângulos aqui são semelhantes? Pelo que eu estou vendo, a semelhança desses triângulos, ele quer que faz apenas pelos ângulos. Então, o que a gente tem que saber? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser, no caso, igual a 180 graus, certo? Tem que ser igual a 180 graus. Então, a gente vai fazer a semelhança desses dois com base apenas nos ângulos. Por exemplo, aqui, ó, é um ângulo de 90. Aqui também é um ângulo de 90. Beleza, até aí tudo bem. Só que eu não sei esse ângulo aqui, certo? E não sei aquele outro ângulo ali. Eu acredito que esse ângulo de 30 tem que ser igual a esse outro ângulo aqui. E se esse é 45, esse também teria que ser 45. Mas tem como a gente fazer isso, né? Então, eu sei que a soma dos ângulos internos desse primeiro triângulo tem que ser 180 graus. Então, eu vou pegar esse 30, certo? Vou pegar esse 30 aqui, vou somar com esses 90, certo? Eu não sei esse valor, então eu vou chamar de x. Mais x, isso tem que ser igual a 180 graus. Então, eu vou somar, ó, 30, no caso aqui, ó, 30 mais 90 dá igual a 120 mais x, e isso é igual a 180. Agora eu vou pegar o 120 e jogar para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 180 menos 120, que isso vai dar um ângulo de 60 graus. Então esse ângulo x aqui, ele mede 60. Então já não é, no caso, proporcional, porque eu consegui verificar que esse ângulo aqui é de 60 graus. Agora, esse daqui, ó, não vai ser um ângulo de 30 para esse triângulo. Olha só, agora para esse triângulo aqui eu vou fazer a soma dos ângulos internos. 90, certo? Que o ângulo reto mede 90. Aqui vou somar 45 graus, mais, e esse daqui agora eu vou chamar de y, mais y tem que ser igual a 180 graus, beleza? E aí eu vou somar aí, ó, 90 mais 45, isso vai dar
135. Então, aqui fica 135 mais y é igual a 180, beleza? Agora, olha só, eu vou pegar o 135 e jogar para o outro lado. Vai ficar que y é igual a 180 menos 135. O y vai ser igual, isso daqui menos 135, vai ser igual a 45 graus. Então, aqui vai ser igual a 45 graus. Então, esse ângulo bem aqui, meu ângulo y, ele mede, no caso, 45 graus. Então, olha só, esse daqui mede 45, esse mede 30. Esse mede 60, esse 45, esse 90 e esse daqui 90. Então, eu vou dizer que esses dois triângulos não são semelhantes. Por quê? Porque os ângulos não são correspondentes, tranquilo? Professor, dava para saber até pelo ângulo do triângulo que meio que diferencia. A Se inclinação, diferenciar, né? se diferenciar, aumenta ou diminui. Isso, De um. isso, justamente, também dava para fazer desse jeito. Agora, essa figura aqui também dá para fazer, no caso aí, ó, utilizando a parte de ângulo oposto pelo vértice. Veja bem, essa figura aqui, ó, aqui tem 90, aqui também tem 90. Aqui são dois ângulos opostos pelo vértice C. Então, se esse ângulo aqui ele mede, sei lá, 30, consequentemente, esse daqui também vai valer 30. Então, se você tem, no caso aqui, né, esses dois ângulos aqui que são opostos pelo vértice, nós também tem aquela parte de ângulos correspondentes. Então, consequentemente, esse ângulo aqui, ele vai ser igual àquele outro lá de cima. Então, o ângulo B é 90, esse ângulo, acho que é o E, também é 90. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Esses aqui são ângulos correspondentes, então também são iguais. Então, essa figura, sim, esses dois triângulos, esse primeiro triângulo e esse outro triângulo, eles são, no caso, semelhantes. E essa letra C aqui, essa última aqui, também a gente consegue verificar que eles são semelhantes. Por quê, galera? A soma dos ângulos internos não tem que ser 180? Então, olha só, 130 mais, ou 130 não, 110 mais 30 dá igual a 140. Para dar 180, falta quanto? 40. Então, esse ângulo aqui vai ser de 40 graus, certo? Agora, esse daqui, ó, 110 mais 40, certo? Vai dar 150. Para 180, falta 30. Então, aqui vai ser 30. Então, olha só. Aqui tem um ângulo de 30. Aqui também. Aqui tem um de 110. Ali também. Aqui um de 40. Aqui também um de 40. Então, sim, esses dois triângulos são semelhantes. E a parte que eu falei, que nem sempre vai estar bonitinho, igual a letra A, para a gente poder comparar, às vezes eles vão estar nesse formato aí. Deixa eu apagar aqui que eu poluí demais a imagem. Às vezes eles vão estar nesse formato, ó, um em uma posição, outro em outra posição. Então, a gente sempre tem que ficar, no caso, verificando se realmente eles são semelhantes. Tranquilo? Beleza, tem mais essa outra questão aqui, certo? Cadê? Deixa eu ver, questão lá da página... Deixa eu ver que página é essa. Deixa eu ver aqui. Página 169. Espera aí, pessoal, só um minutinho aqui, rapidinho. Ah, tá, beleza, achei aqui, 162. 167, quer dizer, esse exercício aqui tá, ó, 167. Coloca aqui no finalzinho aqui, ó. 167, página 167 do livro. Ele diz o seguinte, ó, quais as condições que lhe permitem afirmar que os ângulos abaixo são proporcionais? Então, quais são as condições? Veja bem, a primeira condição é a seguinte, ó, que esse ângulo é igual a esse outro ângulo. Então, eu posso dizer que o meu ângulo aqui, vou colocar até um chapéuzinho nele, no caso ele é... afirmar porque os triângulos são semelhantes. Isso, né? Ele fala que condições? Que condições? Então, a condição que me leva a que esses dois triângulos sejam semelhantes, então a condição é porque esse ângulo B,
é igual ao meu ângulo E. A primeira condição é essa. Uma outra condição, né, os dois têm 90 graus, no caso aqui são um ângulo reto. Uma outra condição que eu posso afirmar também, no caso, é que o meu ângulo C é igual ao meu ângulo D. Tá vendo que as figuras elas estão ao contrário? Se eu pego aqui, ó, na orelhinha do E e tombo ela, no caso ela vai ficar proporcional, vai ficar igual, né? Só que de tamanho diferente. Eu também posso falar no caso aqui, ó, que o meu ângulo C ele é congruente ao meu ângulo, no caso D. Eu quis escrever R ao meu ângulo D, certo? Então elas são, no caso aí, congruente, e aí tem um ângulo de 50 graus. Por que eu posso afirmar isso? Porque, olha só, a soma dos ângulos tem que ser 180 graus. Se esse daqui vale 90, esse dali também 90, esse 50, esse também 50. Para completar aqui, ó, certo? Tanto para o primeiro triângulo, tanto para o segundo triângulo, vão ser o quê? Ângulos iguais, certo? Vão ser ângulos iguais, então aí a partir daí não tem mais para onde correr. Consequentemente, esses dois ângulos aqui vão ser iguais. Tranquilo? Deixa eu ver Os aqui. ambos medem 40 graus, né? Esse último aqui vai ser 40, né? Vai ser 40, esse daqui, né? Esse daqui vai ser 40 para fechar o 180. E esse outro aqui também vai ser, no caso, 40. Certo? Agora eu vou pular essa questão, que eu quero fazer essa daqui com vocês, certo? Essa daqui eu vou pular essa. Eu quero vir direto para essa outra aqui, ó, que fala do teorema aí fundamental da semelhança. Esse teorema fundamental da semelhança, ele é bem parecido, no caso aí, ele é bem parecido com a parte aí de teorema de Tales, bem análogo mesmo à parte de teorema de Tales. E aí eu vou trazer para vocês, espera aí só um momento, beleza? E aí, certo, para resolver essa questão, ele fala o seguinte, ó, se vocês imaginarem, verificar aqui, ó, a reta aqui no caso MN, ela é paralela à reta no caso RQ. Então, essas duas retas são paralelas. E aí é como se eu tivesse uma transversal aqui, ó, né? Como se tivesse a primeira reta aqui, a outra aqui é paralela. E aí passasse duas retas, uma assim e outra assim. É como se a gente fizesse o teorema, no caso aí, de Tales, mas só que um teorema de Tales aplicado, no caso, a esses triângulos. É como se fosse isso. Mas, beleza, como é que eu resolvo, no caso, para encontrar o valor das medidas x e y? Então, veja bem, primeiro eu vou avaliar um triângulo que tem apenas, no caso, os lados x, depois eu vou avaliar um segundo triângulo. Olha só, a primeira relação que eu vou fazer vai ser essa daqui, ó. Vai ser essa relação aqui, vai ser, no caso, 18, certo? E a outra, 15. Então, eu vou fazer uma primeira relação desses lados, tranquilo? Então, vai ser aqui, ó, 18 vai estar para 15, certo? Da mesma forma, e aí vou até mudar de coloração, da mesma forma que o meu x vai estar para quem? Vai estar para 18, tranquilo? Vai estar para 18. Então, da mesma forma que o meu x vai estar para 18. Olha as colorações aí, ó. Então, 18 está para 15, certo? Da mesma forma que x vai estar para 18. E aí eu resolvo, né? Basta eu pegar esse 18 aqui, ó, que está dividindo, vou passar ele multiplicando, que vai ficar da seguinte maneira, vai ficar 18 vezes 18 dividido para 15, e isso é igual a x. Então, 18 elevado ao quadrado, né? 18 vezes 18 dá 324. 324 dividido para, no caso, para 15, né? Eu dividi por 25, dividido para 15, isso daí dá 21,6. Beleza? Então, aqui vai ser 21,6. Então, eu passei o 18 multiplicando, 18 vezes 18, 324, depois dividir para 15, que dá 21,6. Agora, beleza, como é que eu vou fazer agora, no caso, para achar o valor de y? O valor de y eu vou fazer o seguinte, ó. Ixi, eu teria que apagar isso aqui, mas só que eu não vou conseguir.
Eu vou fazer o seguinte, ó, que o 15, certo? Que o 15, que esse lado aqui, ó, menor, ele vai estar, no caso, para o lado maior. Então, olha só, estou pegando só essa parte de azul aqui, ó, do P até o N. Então, do P até o N é 15, certo? É 15. Então, ó, essa partezinha menor, ela vai estar para essa parte maior, que é do P até o Q. Então, a partezinha menor, que é o 15, ela vai estar para o P até o Q. Do P até o Q vai ser 15 mais 18, certo? Então, ela vai ser proporcional a esse lado. Da mesma forma, no caso aqui, ó, que agora eu vou utilizar o 12, certo? Vai estar, no caso, lá para o Y, certo? Da mesma forma que o 12, certo? Ele vai estar lá para o Y, tranquilo? E aí, isso daí a gente tem que resolver. Então, veja bem. Então, 15 aqui, ó, eu vou repetir. Depois eu vou somar aqui, ó, 15 mais 18 vai dar igual a 33. Isso é igual a 12 dividido para Y, né? Ficar desse jeito. Eu vou passar o Y, no caso, multiplicando. O Y, ele está dividindo, ele vai multiplicando. O 33, ele vai passar multiplicando o 12. E o 15 vai passar dividindo ali. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Vai ficar da seguinte maneira, ó, o Y ele passou multiplicando, certo? E ficou assim, dessa forma, ó. O 33 ele vai passar lá para o outro lado, multiplicando. O 15 vai passar para esse lado, no caso, dividindo. Só multipliquei cruzado aí, mantive o 12, ó. O Y passou para o outro lado, multiplicando o 15 vezes, dividido por 33. Passei o 33 multiplicando o 12. Depois passei o 15 dividindo. Então, vai ficar aí, ó, 12 vezes, no caso, 33 dá 396. Dá 396 dividido para 15. 396 dividido para 15 dá igual a 26, certo? 26,4 é o valor do Y. Essa daqui eu vou repetir de novo, então, Valeriano, que essa daqui ela é bem confusa. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Eu tenho que apagar essas partes aqui. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu fiquei com pouco espaço aqui. Beleza. Cadê você? Aqui, deixa eu jogar isso daqui para outro lado. Saiu de novo. Cadê? É porque, professor, nessa imagem aí, tipo assim, pelo que eu tava vendo, é a mesma coisa, só que confunde nessa parte quando você pega um de cima e um de embaixo. Igual nessa primeira, tipo, 18 tá para 15. Aham. Eu faço, tipo, pegando a reta normal, tipo, o X tá para 18 e o 15 tá para 18. É a mesma coisa, só confunde por causa da imagem. Isso. A gente tem que identificar as duas retas paralelas, né? A gente tem que identificar as duas retas paralelas. Então, se a gente identificar as duas retas paralelas, né? No caso, vai ser... Por isso que ele fala que as duas retas paralelas são M e N. São as duas retas paralelas. E a outra é R e Q. Beleza? A outra é R e Q. Galerinha, vamos fazer o jogo e na próxima aula a gente... acho que a gente tem aula amanhã e na quinta, beleza. A gente vê essa atividade aqui, senão não dá tempo da gente fazer o joguinho. A gente termina essa daqui na próxima aula, beleza? Beleza. E aí, eu vou pegar só um instante aí, certo? Um pouquinho da nossa aula de atividades, mas não tem problema. Então, nós estamos com 23 alunos. Então, olha só, o grupo 1, ele vai ser, ó, Alícia, me ajuda a contar. Então, vai ser Alícia, Ana Clara, deixa eu contar 11 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vai até a Giovana Maria. Então, o primeiro grupo é Alícia, Ana Clara, Angeline, Arthur, Caio, Daniela, Emanuele, Enzo, Gabriel, Giovana Pereira e Giovana Maria. É o grupo 1. O grupo 2 vai ser Guilherme Pazini, Valeriana, Heitor, João Pedro, João Vitor, Leonardo, Matheus, Samuel e Vinícius, beleza? Então, o grupo 1 vai ser aí até a Giovana e o grupo 2 começa aí do Guilherme Pazini até o Vinícius, beleza? Vamos lá.
Vai ser o seguinte, ó. Eu vou gerar aqui um novo, né? Vou gerar aqui, iniciar um novo, certo? E aí eu vou ler o enunciado para vocês. Eu vou ler o enunciado para vocês, certo? E vocês respondem aí, no caso, que pode ser tanto pelo áudio ou então escrevendo a letra aí. Por exemplo, eu acho que, sei lá, é a letra E. Então, vocês escrevem aí no chat que é a letra E e assim por diante. Beleza? Então, por exemplo, é um quiz matemático, beleza? Então, olha só, a primeira pergunta é: em matemática, faça-são. Letra A, todos os números maiores que 1000. Então, ele fala que são todos os números maiores que 1000. Letra B, todos os números que possuem raiz quadrada inteira. Os polígonos que delimitam um sólido, todas as figuras quadradas ou retangulares. Letra E, quaisquer objetos... São as mesmas perguntas, professor? Não, perguntas diferentes, né? Senão aí não tem graça, o outro grupo vai saber a resposta. Letra E, quaisquer objetos em formato de cone. E aí, galera, letra A, B, C, D ou E? Vocês têm 10 Essa pergunta é para quem? Para o grupo 1. Tá. Primeiro grupo. Eu acho. Ah, tá. O grupo 1. Para o grupo 1. Grupo 1. Vocês acham que é a letra A, B, C, D ou E? E aí? Vocês podem escrever aí, no caso, aí na tela, certo? Pode escrever aí no chat aí, ó. Em matemáticas, são letra A, todos os números maiores que 1000, todos os números que possuem raízes quadradas inteiras, os polígonos que delimitam um sólido. Letra D, todas as figuras quadradas ou retangulares, quaisquer objetos em formato de cone. E aí, galera? Professor, eu não vou responder por todos, mas eu acho que é a letra D. Beleza. Também acho que é Todas as figuras quadradas ou retangulares. Alguém mais? Alguém do outro grupo aí? Grupo 2 pode responder? Não, só o grupo 1. O grupo 2 é depois. Depois a gente vê quem tirou a maior pontuação. E aí, galerinha do grupo 1? Então, beleza, vai ser essa daí mesmo. Letra D, né, que você falou, Ana Clara? Isso. Beleza, questão 2. Questão 2. O que é um compasso? Um instrumento usado para medir o tamanho dos passos de uma pessoa. É uma trena com aproximadamente 3 metros de comprimento. Letra C. Instrumento de desenho usado para traçar circunferências. Letra D. Um relógio analógico antigo. Certo? E letra E, o medidor de pressão arterial. Alice falou que é a letra C, Ana Clara, letra C, Arthur, letra C. Beleza, então vai na letra C aí. Questão 3. Cadê? Questão 3 aqui. A questão 3, ele fala, uma figura plana é aquela que possui 2 lados, letra A, B, 3 lados, C, 4 lados, letra D, 2 dimensões, letra E, 3 dimensões. Essa vai de lógica, hein, professor? Hã? Essa vai de lógica. Angeline, letra D, 2 dimensões. Mais alguém do grupo 2, do grupo 1 aí? Beleza, tranquilo, tá marcado a letra D. Questão 4, na fração, um número que fica embaixo é chamado de fracionário, numerador, quociente, denominador ou primo. Arthur, letra B. E aí, mais alguém? Na fração, o número que fica embaixo. D. Mudaram para D. Alicia, D. Quem Não, mais? professor, o Arthur tinha falado B na questão na 3. questão anterior, né? Beleza, eu vi errado aqui. Então, denominador, marcado. Questão 5. Se você dividir uma unidade em 1000 partes iguais, cada parte será 1 milhar, 1 milionésimo, 1 décimo, 1 milésimo, 1 centésimo. Tá, beleza, entendi, Arthur. A Giovana acha que é a D aí, ó. 1 milésimo. Então, se eu dividir uma unidade em 1000 partes iguais, ela vai ser, no caso, 1 milésimo. Ela marcou a letra D. A letra E, questão 6, ele fala, podemos dizer que dígitos são sinais que representam as letras do alfabeto.
Símbolos usados para escrever números. Números com uma parte inteira e outra parte decimal. Todos os números maiores que zero, símbolos representados, símbolos que representam as letras gregas. Então, o que é dígito aí? Beleza, e aí, galerinha? Questão 6. Podemos dizer que dígitos são sinais que representam as letras do alfabeto, símbolos usados para escrever números. C. Números com uma parte inteira e outra parte decimal. Todos os números maiores que zero, símbolos que representam as letras gregas. Essa, se vocês não sabem, chutam. Chuta aí uma aí, o que vocês acham que seja mais próximo aí? E aí, Arthur, o que você acha? E aí, Giovana, chuta uma aí, dessas aí. Bora, grupo 1. Tem só 2 pessoas, eu contei 11 pessoas no grupo 1. O Enzo está falando que é a letra B. Então, beleza, o Enzo foi o único que falou, letra B, letra B. Questão 7, última questão. Algarismos são símbolos utilizados para identificar as letras do alfabeto, representar figuras geométricas, escrever o nome das pessoas, representar letras gregas, letra E, representação de números. Questão 7. Letra A, B, C ou então a letra D. E aí, letra E, representação de números. O Caio, a letra E também? Ou foi da outra questão? Não, é dessa questão. É dessa mesmo, né? Então vai na letra E. Posso calcular a pontuação? Eu acho também que é, professor, porque fala de algarismos romanos, né? Então vamos lá, eu vou calcular a pontuação. Então vamos lá, de 70 pontos, o grupo número 1 ficou com 60. Então vocês erraram qual? Vamos lá, erraram só a primeira, as outras aí deram certo. Agora eu vou gerar aqui para o grupo 2. O grupo 2, ó, vou iniciar novo jogo. Certo, iniciei um novo jogo. E aí a questão número 1, certo? Eles falam o seguinte, ó. Figuras congruentes são aquelas que possuem a mesma forma e a mesma medida, possuem formato cilíndrico, possuem todas as medidas diferentes. Letra D, possui ângulos retos. Letra E, são tridimensionais. A. Unanimidade, a letra A. Questão 2. Questão 2. Ele diz, ó, são 3 exemplos de sólidos geométricos. São 3 exemplos de sólidos geométricos. Letra A, cubo, pirâmide, quadrado. Letra B, prisma, círculo e cone. Letra C, cubo, paralelepípedo e pirâmide. Letra D, retângulo, trapézio e losango. Letra E, cone, prisma e trapézio. Letra A, letra B, letra C. Eu acho que é a letra C, professor. Samuel, Guilherme, todo mundo tá indo letra a C. Tá ganhando a C. Guilherme C, então beleza, vamos marcar a letra C. Cubo, paralelepípedo e pirâmide. Está marcada a letra C por unanimidade. É um paralelogramo que possui os 4 lados sempre iguais. É um paralelogramo que possui os 4 lados sempre iguais. Letra A, cubo. Letra B, retângulo. Letra C, losango. Letra D, trapézio. A, né? Então, letra A. Questão 4. Uma hora possui quantos segundos? Essa é física. Letra A, 3.600. 60, letra B, 120, letra C, 240. Professor, letra E. Professor, letra E. Letra E. Letra E, né? Então tá Tem marcado que errar, aí. a Rosângela mata não. Nossa, se a gente errar, eu me matava, velho. Porque, pô, a Rosângela quase me bate. Todo número ímpar termina com 1 ou 5. Termina com 1, 3, 5 ou 7. Letra C é múltiplo de 2. Letra D não é divisível por 2. Letra E inicia por 1, 3 ou 5. É D. D de dado. D. É D ou B? D de D, dado. beleza. Tá D. certo então aí, né? O fatorial de um número é... Ih, fatorial vocês não viram ainda. Vamos ver só no segundo ano do ensino médio. O fatorial de um número é... Letra A,
A quantidade de zeros que ele possui. Letra B, a divisão deste número por ele mesmo. O produto desse número por todos os inteiros anteriores a ele, até chegar ao 1. A divisão do número pelo seu quadrado. Letra E, a multiplicação desse número por ele mesmo. Letra A, B, C. Galera, sem pesquisar, é para chutar. Professor, Se não sabe, vai na chuta. D. Professor, Acho que é C, por causa Vai que na A, não tem moço. nada a ver. A Professor, divisão do número pelo mesmo Acredito que seja quadrado. D. não, professor, mas a gente não estudou isso ainda, é meio justo. Sim. né? Então, Sim. é um quiz, né? Nem tudo na Sim. vida a gente sabe, meu Olha, amigo. Ah, Então, então tá olha bom, esse vai na D. cara, velho. Não, beleza, nem beleza. Não. tudo, não tá Vai ser. estudando, mas Professor, já eu vai acho saber o que é. Eu acho que é a E. Acho que é a C. Acho E que é a aí? E. Vocês Não, têm que entrar em um peraí, que já consenso. me falaram isso, assim. Então, É ó, a C. É o número Isso inteiro, mesmo. faturação inteiro. Eu vou na D também. então tem 2 na D aí. Mais alguém? Samuel também vai na D. Então, beleza, vou na D aqui, ó. Pronto, Acho que marcado, é, já também. era. A unidade litro serve para medir volume, massa, comprimento, capacidade ou tempo. Litro serve para medir o quê? Volume, massa, Ah. volume. Ah, E aí, todo uhum. mundo concorda? Uhum. Beleza? Volume. Foi. Calcular. Química aí na veia. Aí, ó, beleza, vamos lá calcular pontuação. 40 pontos. O grupo 2 perdeu. Professor, Eu volta na sabia que era 6. Volta na capacidade, 6. só que eu não falei Vamos nada. lá. A número 1 vocês acertaram. A 2, olha só, um paralelogramo que possui os lados sempre iguais é um losango. Mas a gente. Não é um Oxi. cubo. Ué, mas Eu Certo. falou sabia cubo. que não era cubo, velho. Só que eu não sabia Um qual era. cubo, também. ele é um cubo, ele é um sólido Professor, geométrico. que a gente falou cubo, eu lembro até do senhor marcando cubo. Meu Deus. Hã? Vocês marcaram o cubo mesmo, Não. mas a resposta era losango. Eu marquei o cubo, mas a resposta é losango. Aí, ó, a questão 4, vocês acertaram, a 5 acertaram, a 6 aí, ó. Era a letra C, certo? Cara, A eu 7, sabia, o João Pedro tava certo, velho. a Nossa. 7 aí, ó, litro, galera, mede capacidade, não volume, certo? Por exemplo, Eu se eu ainda quiser ia falar, só medir, que eu tava em se eu quiser minoria. medir, por exemplo, o volume de 1 metro de areia, certo? Quando vocês compram areia para fazer uma obra aí, né? É um metro Ele cúbico. não é em volume, é em É, capacidade. super normal a gente comprar areia pra fazer obra. Pois é, galera, né? Porque eu fiz um estágio aí na engenharia civil e aí eles falam. Mas tinha uma você vai questão aí que a gente não sabia, então tem que relevar. Ah, não interessa, não interessa, não interessa. O importante é que agora sabe, não sabe? Na frente da gente. Galerinha, ó, vou fazer a chamada que tá gravado aqui, beleza? Alguém sabe quem é que faltou? Pra eu não ter que fazer essa chamada? Acho que ninguém. Hein, galerinha? Então, beleza, vou parar aqui a gravação. Muitíssimo obrigado aí. Participe.